Galera, tem vezes que o YouTube simplesmente não colabora. Originalmente esse aqui era para ser mais um daqueles vídeos no meu formato tradicional com a narração em cima dos trechos de um filme, no caso, Casablanca. Mas dessa vez o YouTube encrencou pra caramba com esse vídeo por conta dos trechos que a gente estava usando do filme, e aí ele estava sempre sendo bloqueado por conta de direitos autorais. Calma, não, isso não me fez levar um strike, ainda bem. Ele só estava sendo completamente barrado mesmo. Então a gente foi obrigado a refazer o vídeo agora nesse formato aqui, que é o outro que a gente usa, no qual eu apareço em câmera conversando com vocês. Então, como a gente não pode usar trechos do filme, a gente ainda vai mostrar cenas, só que em frames congelados. Mas eu não queria deixar de trazer esse conteúdo para vocês, porque vocês vão ver que a história que eu vou contar hoje é sensacional sobre uma frase de cinema que não sai da minha cabeça já tem alguns meses. Quem conhece Casablanca sabe que esse é um dos filmes mais celebrados por conta das suas várias falas marcantes. Toda vez que você pesquisa na internet quais são as frases mais memoráveis do cinema, você vai encontrar várias listadas que são de Casablanca. Mas dentre todas elas tem uma em especial que é a minha favorita. Uma frase que, num primeiro olhar, parece simples, mas ela esconde uma enorme profundidade. Além do fato dela também encapsular tudo que faz Casablanca ser um filme tão celebrado e tão gostoso de ver até hoje. A frase em questão é uma dita pelo personagem principal do filme, o Rick, interpretado por Humphrey Bogart. É quando ele diz "Here's looking at you, kid", que na tradução oficial usada pela Warner aqui no Brasil foi adaptada como "Estou de olho em você, garota". Se você leu essa tradução e pensou o que raios tem de especial nessa frase, eu não vou te culpar. Porque a fala "estou de olho em você, garota", de fato, não parece nada demais. Mas isso é porque essa tradução não faz jus à fala na versão original. Em inglês, o "Here's looking at you, kid" é uma frase muito peculiar, com uma construção incomum e que esconde camadas muito mais profundas do que aparenta no primeiro momento. E a verdade é que já faz algum tempo que essa frase tem alugado um triplex na minha cabeça, seja pela sua poesia, ou então pela dificuldade em traduzir isso para o português, ou ainda por como isso simboliza tudo que faz Casablanca ser tão especial. Por isso hoje a gente vai explorar juntos a história inusitada de como essa frase surgiu, o que faz ela ser tão profunda e como ela se tornou um dos trechos de diálogo mais famosos do cinema. Mas como sempre vale o aviso, para fazer isso tudo eu vou ter que dar spoilers de Casablanca. Beleza? Então vamos lá destrinchar o que fez essas palavras serem tão memoráveis. Antes de mais nada, vale relembrar do que se trata Casablanca. O filme, lançado em 1942 e dirigido por Michael Curtiz, nos leva de volta à Segunda Guerra Mundial, quando a cidade de Casablanca, no Marrocos, ainda era um território neutro. Justamente por isso, centenas de refugiados vão para lá na esperança de conseguir um jeito de sair da Europa e encontrar paz em outros países, em especial os Estados Unidos. O que nos leva a um bar badalado, onde oficiais de todas as partes da Europa se misturam com os refugiados. Pois bem, tal bar é comandado pelo Rick, um americano frio e casca-grossa que diz não tomar partido de ninguém nesse conflito entre aliados e alemães. Só que a rotina do Rick é perturbada quando ele recebe a notícia de que Victor Laszlo, um líder da resistência contra os alemães, está chegando em Casablanca com uma mulher. E para surpresa do Rick, essa mulher é ninguém menos do que Ilsa, com quem ele tinha vivido um romance intenso em Paris anos antes. Uma relação que acabou quando a Ilsa abandonou o Rick na estação de trem, sem muitas explicações, deixando o americano seguir para Casablanca sem o seu grande amor. E a partir de então o Rick precisa lidar com a mágoa que ele sente em relação a Ilsa, enquanto os dois se veem cada vez mais enrolados em intrigas com os militares alemães. E a gente vai sendo conduzido por toda essa trama vendo várias falas e diálogos incríveis. Cortesia da dupla de roteiristas e irmãos gêmeos Julius e Philip Epstein. Os dois eram escritores muito requisitados e, em Casablanca, eles tiveram que se virar às pressas, já que o filme começou a ser rodado sem que o roteiro estivesse finalizado. Sim, eles iam escrevendo as cenas dos próximos dias à medida que as filmagens iam avançando. Pois bem, até que chegou o momento de gravar o flashback de Paris, mostrando como o Rick e a Ilsa se conheceram e se apaixonaram. E, numa das tomadas, o ator Humphrey Bogart improvisou uma frase que não estava no roteiro. Quando o Rick brinda com a Ilsa, ele vira e diz "Here's looking at you, kid". Só que essa não era necessariamente uma frase inédita pro Humphrey Bogart. Segundo o autor Aldine Hermetz, no seu livro sobre a criação de Casablanca,
essa teria sido uma frase que o Humphrey Bogart teria dito para Ingrid Bergman, a atriz que faz a Ilsa, nos bastidores do filme, quando ele viu a atriz jogando pôquer nos intervalos das gravações. Então o Bogart deve ter achado que essa frase combinaria muito bem com aquela cena que eles estavam gravando do flashback em Paris, e por isso ele decidiu mandar ela de improviso. E os roteiristas gêmeos que estavam lá vendo isso tudo adoraram a frase. Eles gostaram tanto que eles decidiram, na verdade, incorporar essa frase no restante do roteiro, das páginas que eles iam escrever nos dias seguintes, fazendo o Rick repetir essa frase mais 3 vezes ao longo da história, incluindo no grande clímax do filme. E faz sentido que os gêmeos tenham adorado essa frase, porque ela combina muito com o estilo de escrita de diálogo que eles estavam trazendo para Casablanca. Até porque várias das frases que eles escreveram para esse filme acabaram se tornando algumas das mais famosas do cinema, como eu já comentei agora há pouco. E todas essas frases sempre ressaltavam alguma das várias facetas de Casablanca. Umas traduziam perfeitamente o caráter dos personagens, como o cinismo do Rick, quando o Ugarte diz para ele: "Você provavelmente me despreza, né?" E o Rick responde: "Se eu pensasse em você, talvez eu te desprezaria." Outras falas reforçavam o mistério acerca dos personagens para aumentar o suspense. É que nem quando o Capitão Renault pergunta pro Rick: "Por que você veio para Casablanca, afinal?" E aí, para despistar, o Rick dá uma mentirada, diz: "Ah, eu vim para Casablanca por conta das águas, das fontes." E o Renault diz: "Que fontes? A gente tá no deserto." E aí o Rick só responde: "Ah, eu fui mal informado." Não dá para esquecer também de quantas falas engraçadas e com boas sacadas o roteiro tem para trazer leveza e respiro em meio à tensão. Como quando o Capitão Renault manda fechar o bar do Rick sob um pretexto, dizendo: "Eu tô chocado em descobrir que aqui tá rolando apostas", e na mesmíssima hora chega um cara com dinheiro pro Capitão Renault dizendo: "Aqui, o prêmio das suas apostas, senhor." Ele: "Ah, muito obrigado." Que é um jeito muito engraçado de traduzir a hipocrisia do Renault. Mas talvez as frases mais marcantes mesmo sejam aquelas que trazem uma poesia melodramática para traduzir a intensidade dos sentimentos em tempos de guerra. É quando o Rick lamenta a coincidência de reencontrar a Ilsa dizendo: "De todos os bares, de todas as cidades do mundo, ela entra no meu bar." Ou então no flashback de Paris, quando a Ilsa diz pro Rick: "Beije-me, beije-me como se fosse a última vez." E não tem como esquecer de uma das frases mais famosas do filme, que é na despedida, quando a Ilsa pergunta pro Rick: "Mas e quanto a nós?" E o Rick responde: "Nós sempre teremos Paris." Todas essas falas nas décadas seguintes se transformaram em falas muito famosas do cinema de Hollywood. Tanto que muita gente até se depara com essas falas sem nunca ter visto Casablanca e conhece essas frases mesmo sem saber disso racionalmente. Foi o que aconteceu comigo. Eu passei uma enorme parte da minha infância e adolescência, antes de ver Casablanca, vendo vários filmes, seriados, desenhos animados com personagens que diziam um pro outro: "Eu acho que esse é o início de uma bela amizade." E depois, quando eu fui ver Casablanca pela primeira vez, que eu descobri que tudo isso eram referências a Casablanca, porque a última fala do filme é o Rick dizendo pro Renault: "Louis, eu acho que este é o início de uma bela amizade." Agora, por mais que todas essas frases sejam memoráveis e divertidas, eu acho que nenhuma delas ainda supera a frase improvisada pelo Humphrey Bogart. Especialmente porque essa seja talvez a frase mais complexa do filme inteiro, a começar pelo seu caráter poético. Quando o Rick diz isso pela primeira vez é quando ele está bebendo com a Ilsa no flashback de Paris, o que explica a construção dessa fala em inglês. Nesse idioma é comum você começar brindes dizendo "Here's to alguma coisa", ou então somente "Here's blá blá blá", como quem diz: "Aqui está um brinde a tal coisa." Então quando o Rick diz "Here's looking at you, kid", ele está brindando, ele está celebrando o fato de poder simplesmente olhar para a mulher por quem ele se apaixonou. E a frase parece ainda mais poética por não ser algo comum de se dizer. Isso não era algo que o pessoal da época falava com frequência na hora de brindar. E por isso o "Here's looking at you, kid" tem um aspecto muito criativo e original, a ponto disso, num primeiro momento, poder causar até um estranhamento. Tanto que isso até virou piada em uma paródia feita pelo seriado dos anos 80, A Gata e o Rato. "Here's looking at me? What does that mean, here's looking at me?" E tudo fica ainda mais intrincado quando a gente tenta traduzir essa fala. Por ser uma frase mais poética do que corriqueira, ela apresenta um baita de um desafio na hora de adaptar isso para outro idioma. Em alguns países eles mantiveram a ideia da celebração, como foi no Japão, que adaptou essa fala como "um brinde aos seus olhos." Mas como a gente já viu, aqui no Brasil a adaptação seguiu
outro caminho, traduzindo como "estou de olho em você, garota". Por um lado, isso traz a ideia de que o Rick tá atento a Ilsa, que ele tá cuidando dela. Mas, por outro lado, eu acho que se perde aquela ideia da celebração, de poder simplesmente olhar para a pessoa amada. Então, o que no original era uma frase mais doce e de admiração, se transforma em algo mais condescendente e até um tiquinho mais controlador. O que é, a meu ver, uma alteração muito profunda da essência da versão original. Mas com tradução, é assim mesmo, sempre se perde algo. E eu não nego que a versão brasileira casa bem sim com algumas das outras vezes em que essa fala é repetida, quando não tem um brinde literal envolvido na cena, como na despedida do Rick com a Ilsa. Falando em repetição, esse foi outro fator que fez a fala do Rick ficar tão famosa. De todas as frases marcantes de Casablanca, essa é a única que se transforma de fato em um bordão. Mas não se trata somente de criar um bordão, porque se a gente vê essas repetições, a gente nota como esse bordão evolui de sentido junto com a evolução do romance entre o Rick e a Ilsa. Como a gente já viu, na primeira vez em que o Rick diz isso, é porque ele está comemorando a descoberta de um novo amor. Na segunda repetição é pelo mesmo motivo, pois eles ainda estão no flashback juntos em Paris. Mas a terceira repetição é no presente, quando o Rick está amargurado pela Ilsa ter abandonado ele na estação. Ele não entende por que ele foi largado, sendo que eles estavam vivendo um romance tão bonito em Paris. Por isso mesmo ele trata a Ilsa com frieza quando ela ressurge por coincidência no bar dele, ao lado do marido Victor Laszlo. A mágoa do Rick nesse ponto é tão grande que ele não quer nem ajudar o casal a fugir dos alemães, algo que ele poderia fazer facilmente porque lá no começo do filme ele tinha ganhado 2 salvo-condutos que permitem sair facilmente de Casablanca. Mas é aí que a Ilsa procura o Rick na calada da noite, longe do marido, para finalmente explicar o que aconteceu em Paris. Ela explica que naquela época ela já era casada com Victor Laszlo, mas um dia ela recebeu a notícia de que os militares alemães tinham matado o marido dela. E aí foi depois disso, quando ela estava de luto, que ela conheceu o Rick e acabou se apaixonando por ele. Porém, quando eles estavam lá juntos curtindo o romance em Paris, ela recebeu a notícia de que, na verdade, o Victor Laszlo não tinha morrido. O marido dela estava vivão. E como ela sentia que era o dever dela estar ao lado do marido para ajudá-lo no combate aos alemães, ela decidiu abandonar o Rick sem muitas explicações. Essa confissão obviamente deixa o Rick com sentimentos conflitantes, mas eles acabam se reconciliando e percebendo que no fundo os dois ainda se amam de verdade e que gostariam de estar juntos. E para o Rick provar para Ilsa que ele perdoou ela de vez, ele decide repetir aquela frase que tinha nascido com o romance deles em Paris. Pela terceira vez, ele diz "Here's looking at you, kid". Aí mais tarde a gente chega na cena final, o grande clímax. A essa altura o Rick já prometeu para Ilsa que eles vão escapar de Casablanca juntos, deixando o Victor Laszlo sozinho, para que eles possam finalmente viver o amor deles. Tudo isso enquanto eles são perseguidos pelos alemães. Mas eis que vem a reviravolta quando eles chegam no aeroporto. De última hora, o Rick determina que os 2 passageiros do avião na verdade sejam a Ilsa e o marido dela, para que o Rick fique para trás em Casablanca. O que desencadeia o último diálogo dele com a amada, no qual o Rick explica que agora ele quer sim enfrentar os alemães, e que se a Ilsa ficasse com ele, ela correria risco de vida. No grande contexto da guerra, o melhor é que ela vá embora e siga vivendo ao lado de Laszlo, ainda que isso signifique que ela e Rick não possam ficar juntos e viver o amor que eles tanto sonharam em viver. E então, pela 4ª e última vez, o Rick diz a sua frase: "Here's looking at you, kid". Percebeu então como essa fala vai mudando de sentido com o passar do tempo? Começa como uma celebração do amor, depois vira o perdão concedido por um coração partido, para, enfim, se transformar numa despedida triste, porém bonita. No fim, o fato de Rick e Ilsa não ficarem juntos não significa que eles não devam comemorar o simples ato de terem se apaixonado para começo de conversa e assim brindar uma última vez ao amor deles. O que mostra como a frase do Rick cresce de forma monumental a cada repetição e sedimenta o desfecho de Casablanca como um dos mais memoráveis do cinema, justamente por ser agridoce na sua poesia romântica.
É um final que mexe com a gente, porque a gente torcia para que o casal ficasse junto. Não à toa existem tantas paródias que imaginam finais alternativos para essa história. Sem contar as produções que reproduziram a frase do Rick para brincar com o seu senso de romantismo. Here's looking at you, kid. Here's looking at you, kid. Here's looking for you, kid. É esse lado sentimental e romântico de Casablanca que fez o filme ficar na memória de tantas pessoas. Mas tem outro lado desse clássico que muita gente ou esquece ou não percebe tanto assim. Uma faceta do filme que é tão crucial quanto o seu lado romântico. Eu tô falando do ideal político contido no coração de Casablanca. E isso tem tudo a ver com aquela frase do Rick. Não vamos esquecer, afinal, de qual era o contexto histórico no qual Casablanca foi lançado. Em plena Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos já tinham entrado no conflito após o ataque a Pearl Harbor. E depois que os Estados Unidos entraram nesse conflito, eles enxergaram o cinema como uma ferramenta importante para convencer o público estadunidense de que o país precisava travar essa batalha. E muitos podem não pensar em Casablanca como um filme de propaganda de guerra, mas é exatamente isso que ele é. Vale lembrar que a trama de Casablanca se passa antes do ataque a Pearl Harbor e, portanto, no momento em que os Estados Unidos ainda não tinham entrado na Segunda Guerra Mundial. E nessa época tinha um sentimento muito forte no público estadunidense de que o país não deveria entrar na guerra. Mas depois, quando os Estados Unidos foram atacados no dia de Pearl Harbor, aí a opinião pública mudou muito. A partir daí, muitos estadunidenses começaram a apoiar que o país entrasse na guerra. E se você reparar, esse é exatamente o arco do Rick em Casablanca. Durante quase o filme inteiro, o protagonista brada para todo mundo ouvir que ele não toma lado nessa guerra. Ele age civilizadamente com os dois lados presentes lá em Casablanca. Depois tem uma briga entre um oficial alemão e um francês, e aí o Rick fica bolado e para a briga e diz: ó, não quero confusão no meu bar, então ou vocês deixam a política de lado ou vocês saem daqui. E ele ainda se pinta como um cara egoísta, ele diz pra todo mundo, ó, eu não me arrisco por ninguém. Mas será mesmo? Porque a gente começa a ver esse isolamento do Rick ser posto à prova. Em primeiro lugar, porque alguns personagens começam a questionar pro Rick, será que no fundo você não é um cara sentimental? Algo que se comprova com os flashbacks de Paris, nos quais o Bogart muda a sua interpretação para trazer um Rick mais alegre e leve, demonstrando como o personagem vivia as suas emoções intensamente. Mas o abandono da Ilsa quebra o espírito dele e faz o cara adotar essa fachada de homem sem coração. Porém, sob essa fachada, vemos um Rick que faz questão de cuidar dos seus funcionários e até mesmo burlar as regras para ajudar refugiados a escaparem para os Estados Unidos. E quanto mais o Rick vê a nobreza da causa de Viktor Laszlo ser contrastada com a opressão e a brutalidade dos militares alemães, mais ele volta a pender para o lado da resistência. E tudo muda quando os alemães se irritam com o Rick e com o pessoal no bar e mandam fechar o estabelecimento, apesar deles não terem o direito de fazer isso. Será que isso não lembra a história dos Estados Unidos que estava fora da guerra até a casa deles ser atacada? E assim como aconteceu com os Estados Unidos, essa ação acaba sendo a gota d'água pro Rick. E é isso que faz o Rick decidir que a coisa certa a se fazer é confrontar os militares alemães. Além disso, essa é a ação que permite que a Ilsa escape com vida. Assim, aquele isentão lá do começo termina a história tomando partido pra valer, a ponto de matar o comandante alemão com as próprias mãos e conspirando para que o líder da resistência, Viktor Laszlo, possa escapar dos alemães e continuar lutando contra o eixo. E no meio disso tudo, o Rick percebe que o único jeito de lutar sem se preocupar é fazendo a Ilsa ficar longe dele. Por isso, o herói sacrifica os seus desejos pessoais, o grande amor da sua vida, em prol da batalha, em prol do seu dever maior na guerra. E assim ele vira um herói ideal para convencer o público estadunidense daquela época de que o recente ingresso dos Estados Unidos na Segunda Guerra era a coisa certa a se fazer. O Rick vira um símbolo para engrandecer a investida americana, transmitindo aos seus compatriotas a mensagem de que naquele momento histórico eles precisavam lutar, ainda que o preço disso cobrasse enormes sacrifícios desses cidadãos. E eu também vejo todo esse lado político de Casablanca refletido naquela frase improvisada pelo Bogart. Quando a gente enxerga o Rick como uma analogia aos Estados Unidos, a gente muda o nosso olhar sobre essa frase quando ela é repetida lá no final do filme. Ela deixa de parecer somente uma despedida apaixonada. Nesse instante, a frase se transforma também numa declaração da nobreza do sacrifício estadunidense.
O Here's Looking at You vira um juramento de uma nação que agora está vigilante para proteger os seus. Mais do que uma declaração de amor, essas palavras se tornam a cartada final de Casablanca para fazer o Rick e, por extensão, os próprios Estados Unidos parecerem os grandes salvadores que o público americano daquela época deveria admirar nos tempos de guerra. E é isso que arremata de vez para mim essa frase como a melhor do filme inteiro e como uma das mais emblemáticas do cinema de Hollywood. Porque essas palavras encapsulam a essência de Casablanca. Tanto a fala quanto o filme, no primeiro olhar, são românticos e poéticos, mas quando a gente se aprofunda ainda mais neles, a gente descobre ali, muito bem definido, um ideal político. E foi essa mistura de entretenimento e de mensagens políticas transmitidas com sofisticação que fez Casablanca perdurar tanto durante as décadas. É um equilíbrio delicado, mas que resultou numa obra que não só emociona até hoje, mas que também serve como um documento histórico de como o cinema reage aos seus tempos e como ele tenta moldar como enxergamos as eras em que vivemos. E toda essa história, todo esse legado, toda essa riqueza de significados, a meu ver, está representada na frase celebrada do Rick. Então teve motivo de sobra pro Here's Looking at You, Kid ter se transformado numa das falas mais famosas da história do cinema. E quanto mais eu percebo toda a riqueza que se esconde por trás dessas palavras, mais eu me convenço de que a gente vai querer continuar ouvindo o Rick dizendo elas uma e outra vez enquanto o tempo passa. Galera, muito obrigado por terem assistido esse vídeo aqui até o final. Eu me estressei um pouco com essa história aí do YouTube, mas eu sinto que valeu a pena insistir e fazer uma nova versão. Então, muito obrigado por terem assistido. A propósito, Casablanca foi o último filme que a gente debateu no nosso Cineclube Entre Planos, e se você quiser, você também pode fazer parte dele. Porque o Cineclube é uma das recompensas que eu ofereço para a nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. E olha que tem outros conteúdos e eventos exclusivos para essa galera. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, tem grupo fechado, tem lives exclusivas, é muita coisa legal. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que, se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.